Gravar no computador. Ok. Bom, gente, voltamos então. Boa noite. Vamos começar hoje, então. A gente estava aqui num papinho antes de começar aqui a nossa gravação, mas eu vou iniciar de novo falando o porquê da importância da gente falar sobre o nosso tema central aqui, que é o campo emocional inconsciente, porque a gente faz confusão, porque a gente vive num mundo aparentemente físico. E para a gente ele realmente ele é físico. Esse conceito, ele parece até teórico quando a gente fala, né, de físico e de energético. Parece que ele é muito teórico. Só que não, ele afeta toda a nossa realidade. E quando a gente começa a entender, por isso que a gente vai falando aqui bem devagarinho, aos pouquinhos, mas quando a gente começa realmente a entender, a gente percebe que nada acontece que não esteja alinhado com o nosso campo emocional inconsciente. Nada. O nosso campo emocional inconsciente, ele não é propriamente uma mente inconsciente, ele é um campo emocional. Ele significa todos os registros que nós tivemos na nossa vida desde o útero, quer dizer, desde antes, mas a gente não vai entrar no antes aqui, porque senão a gente teria que aprofundar demais. Então, a gente, desde o útero, desde a da nossa gestação até o momento presente, a gente vai registrando todas as nossas percepções que se traduzem nas nossas emoções sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente vai registrando nisso que a gente chama de campo emocional. E ele é inconsciente porque a gente não percebe tudo que está sendo registrado nele. A gente percebe aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Então, nesse momento, a gente sabe que a gente está aqui numa sala virtual, que a gente está conversando, mas a gente não percebe que o nosso campo emocional está registrando, captando situações, palavras, pessoas, o que a gente está vendo, tudo, a gente tem uma capacidade de absorver tudo ao mesmo tempo. E tudo que a gente está absorvendo ao mesmo tempo, a gente não está percebendo. A gente só está percebendo o que a gente está vendo. Mas a gente está percebendo. Então, eu ouso dizer que às vezes uma palavra que eu diga vai soar, vai gatilhar alguma coisa em algum de vocês. E sempre algo diferente relacionado às primeiras percepções registradas nesse campo emocional de vocês. Então, cada um, ouvindo uma palavra, vendo uma imagem, percebendo uma situação, absorvendo um conteúdo, vai ter uma percepção diferente um do outro. Sempre vai ser assim. Aí a gente vai ter depois, né, várias situações, né, que a gente começa a aliviar na nossa vida quando a gente realmente tem uma clareza disso. Que aí a gente começa a ver que não tinha ninguém contra a gente, que tinha alguém que tinha referências diferentes da gente, que não tinha ninguém querendo agredir, que tinha alguém com referências, com registros de agressão que ela não sabe, que aquilo às vezes não é o normal, mas aquilo foi registrado num campo emocional e ele é inconsciente. Então, a pessoa muitas vezes nem sabe que está agindo em função desse campo. Por isso que a gente, de tempos em tempos, a gente tem que retomar e falar um pouquinho mais dele, porque cada vez que a gente mesmo ouve, mesmo que seja tudo igual, a gente ouve com uma consciência um pouco diferente. Eu trabalho com o campo emocional inconsciente há muitos anos. E cada vez que eu ouço, eu tenho uma percepção renovada, aprofundada, algum detalhezinho que muitas vezes eu não olhava daquele jeito. Aquilo me ajuda a ter um novo insight, uma nova forma de me aprofundar. Então, o tempo inteiro, o legal é que a gente esteja realmente revisitando até esses conceitos primários, né, do que é o campo emocional, porque a gente vai tendo cada vez mais clareza, isso vai calçando cada vez mais a gente de confiança, e a gente já sabe que quanto mais confiança a gente tem nisso que está acontecendo aqui, por exemplo, menos resistências a gente tem na aceitação do que é esse conteúdo. Esse conteúdo não é
repito, né, já falei isso várias vezes, não é um conteúdo de um conhecimento. Por isso que eu peço a vocês que cada vez que a gente inicia o nosso encontro no Calma na Alma, a gente procure não absorver esse conteúdo com a nossa mente racional, sabe? Com o nosso cérebro racional, que conecta as informações, que quer entender tudo. Não precisa ser por aí. Esse nosso encontro, esse nosso conteúdo. Eu acho muito mais benéfico para a gente que a gente absorva esse conteúdo sentindo, com o coração. Por quê? Quando a gente começa a sentir, a gente já está muito mais no nosso campo emocional. E quando a gente começa a sentir, isso vai realmente dando uma clareza muito maior nos nossos sentidos. Por quê? Porque se eu entendo com a minha mente racional, eu começo a processar e começo a condicionar ao que eu já sei. Quando eu me permito absorver esse conteúdo sentindo, é mais fácil que a gente fale assim, cara, eu não estou nem entendendo muito bem isso que ela está falando, mas eu sinto que isso tem, que isso faz sentido em alguma coisa dentro de mim. Eu, quando atendo pessoas muito racionais, eu falo isso, eu falo, deu para você entender, mas deu para você, isso faz sentido, e deu para você perceber algum conforto nisso que eu falo? A pessoa, na hora, ela fala, caramba, total. E são pessoas, às vezes, altamente racionais, que nunca tiveram contato com esse campo emocional inconsciente, nunca souberam que isso determina toda a experiência que está sendo vivenciada, né, na vida de cada um. E, no entanto, quando eu pergunto isso, as pessoas falam, faz o maior sentido. Então, é muito comum clientes minhas, né, mulheres principalmente, quererem que os maridos façam um trabalho individual comigo, porque sabe que eu deixo muito à vontade até as pessoas que são muito racionais e que às vezes evitam se aprofundar nesse campo. Mas ele é altamente importante, porque é ele que está determinando o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Por que que é ele que está determinando? Porque o nosso campo emocional, ele emite uma vibração. Então, entre a nossa mente racional consciente e o nosso campo emocional inconsciente, se a gente totalizasse isso aí 100% de tudo que a gente pensa, sente, age, e tudo que a gente reage na vida, e tudo que a gente responde, tudo como a gente se relaciona com o mundo, 100%, 5% seria mente racional consciente. E 95% é o nosso campo emocional inconsciente que está determinando. Por isso a importância da gente estar muito mais no campo emocional inconsciente do que no racional. O racional não é importante? Importantíssimo. Muito importante. Muito. Porque o campo racional é aquele que vai direcionar para onde eu vou. São as minhas intenções e elas têm um poder enorme. Então, a intenção que a gente teve de estar aqui hoje está determinando a qualidade da transformação que a gente vai ter na nossa vida. A intenção, se a gente não tivesse a intenção, não teria ninguém aqui. Então, o mais importante realmente é a intenção, é aquilo que a gente seta, é aquilo que a gente conduz. Porém, o que vai determinar, o que vai impulsionar, o que vai transformar é o nosso campo emocional. E o que faz com que a gente modifique o que está no nosso campo emocional? Primeiro de tudo, a consciência. É cada vez mais a gente entender, e é isso que a gente vai trazendo para cá, a clareza. E depois, como é um campo emocional, são as nossas emoções. Qual é a emoção primordial para uma transformação? É a paz, é a alegria e é o amor. Quando a gente fala de amor, a gente não está falando do amor afetivo. Quem está aqui sempre está careca de saber. Não é o amor afetivo, é aquele, eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa tem tudo a ver comigo, então a gente desenvolveu um amor maravilhoso. Eu amo meus filhos, eu amo meus pais, eu amo minha família. Não, não é esse amor que a gente está falando aqui. Esse acaba se expandindo muito mais. Mas o que a gente fala aqui é de um amor incondicional. Ele não tem uma condição para ele existir dentro de mim.
porque eu começo a não julgar mais os elementos que estão. Tratamento, sai de rede, tá, e fora. Uau! Porque quando a gente tem um amor incondicional, ele não está condicionado às referências que eu tenho dos eventos externos. Ele não está condicionado a isso, porque eu já compreendi que ninguém age como age quando essa pessoa está num total equilíbrio, quando essa pessoa está numa total consciência de quem ela é. A gente só age de forma a trazer para a gente algo negativo quando a gente não reconhece a nossa natureza. Então, quando a gente começa a entender muito mais isso, a gente não julga mais o externo. A gente começa a entender o externo. E nesse momento, a gente pode realmente colocar em prática esse amor incondicional, porque ele é um combustível fortíssimo para a transformação. Quando eu tiro o julgamento, eu consigo a minha transformação. E aí a gente vai vendo que está tudo interligado. O amor incondicional, o não julgamento. E quando eu julgo alguém, eu estou julgando ainda porque eu acredito, ainda acredito, por isso que é importante a gente ter essa consciência e esse aprofundamento aqui, eu ainda acredito que aquela pessoa está fazendo aquilo com uma consciência de quem ela é, só que ela não tem. Mas isso é um outro assunto. Hoje, o que eu quero realmente falar um pouco para vocês é sobre o campo emocional. Deixa eu ler aqui, Marise. Eu estou aprendendo com você a ouvir com o coração. E está fazendo toda a diferença. É isso, Marise, porque a gente foi condicionado a absorver tudo, todo o conhecimento com o nosso cérebro. E eu, que sou de um tempinho um pouquinho mais antigo, a gente tinha que decorar coisas. Decorar. E você era medido pelo quanto você conseguia decorar e fazer uma prova. Ali estava a tua qualificação, a tua validação. Então, hoje a gente já está saturado de informação. Se realmente fosse importante a gente absorver conteúdo com o nosso cérebro, o mundo estaria uma festa de maravilhoso. Porque nunca se teve tanta informação como hoje. Tanta informação. A gente está vivendo, em termos de informação, o melhor dos mundos. Você tem de graça informação e conteúdo e conhecimento em qualquer canal que você abra uma. No celular, se você está no metrô, se você está. Você tem como você fazer cursos, você tem como fazer tudo. O mundo estaria perfeito se isso adiantasse. Só que não. Nunca se teve uma sociedade tão doente. Por quê? Porque a gente não está usando aquilo que a gente precisa usar, que é o nosso campo emocional. Ele é o que impulsiona a gente a viver a realidade que a gente almejar. Eu não falo o verbo querer por quê, gente? Porque quando a gente quer alguma coisa, é porque a gente não tem. Quando a gente almeja alguma coisa, é porque está dentro da nossa alma. Quando a gente quer alguma coisa, eu quero algo, eu não tenho esse algo. Eu estou dizendo ao universo, eu estou vibrando algo que eu não tenho. Então, o que vem mais disso por ressonância, e olha lá a imagem lá de novo, ó. Imagina que você é o centro, aquela luz ali no centro, tudo que sai de você entra em contato com mais disso, com mais do similar e volta para você. Volta. Volta como? Através de eventos, pessoas, situações, e você acredita que isso é um acaso. Não é. É a qualidade do que você emite que retorna a você. Então, a maior importância que a gente tem é saber que a gente cuidando desse campo emocional, cuidando disso que é 95% do que a gente vibra, do que a gente emana e do que se manifesta na nossa vida, esse é o lugar mais importante. Se fosse conteúdo, cérebro, aprendizado, o mundo não estaria doente assim. A gente tem muito conhecimento. Perfeito? Então, quando eu falo, né, para a gente ouvir com o coração, absorver todo o conteúdo com o coração, é porque realmente a gente fala coisas aqui que a gente não aprendeu. A gente
desconstrói elementos aqui que foram muito bem enraizados na gente. E a gente desconstrói aqui, aos pouquinhos. Então, voltando, né, para todo mundo que é novo aqui, e que sejam muito bem-vindos, o campo emocional é o nosso campo onde foram registradas todas as emoções, traumas, percepções de dor, crenças, qualquer programa que tenha vindo familiar, tudo isso foi registrado no nosso campo emocional. Desde o nosso primeiro batimento cardíaco, desde a nossa primeira célula. Posteriormente, a gente vai falar que foi antes disso. Quando você estava dentro do saquinho do papai, você já estava absorvendo tudo dele e você já trouxe uma informação sua também e conseguiu, né, chegar ali e se formar dentro do saquinho do papai. Ou seja, não tem nada um acaso ali. E é ali que ele vai injetar e vai começar uma vida e vai começar tudo isso. Então já tem uma energia rolando muito antes disso. A gente está em alinhamento com a família que a gente veio, com todas as questões envolvidas. Por isso que, voltando à questão, quanto menos a gente julga tudo que se apresenta na nossa vida, mais a gente consegue esse amor incondicional. Quanto menos a gente julga, quanto menos a gente julga, menos a gente se julga, porque uma coisa é totalmente ligada à outra. Ela só acontece por isso, aliás. Então, essas emoções, né, essas experiências, elas, elas vão manifestar através daquilo ali, esse campo emocional, e a gente vai cada vez mais validar aquilo que em algum momento foi registrado na gente e que a gente absorveu como verdade. Então, para ficar mais entendível, quando a gente quando a gente está na barriga da mamãe, a gente está recebendo informações emocionais dela. Num segundo momento, quando a gente nasce, a gente vai recebendo do nosso mundo ali, do nosso pequeno mundo familiar, a gente vai recebendo várias informações e essas informações, elas passam a ser a nossa verdade. Por quê? Porque dos 0 aos 7 anos e da barriga dos 0 aos 9 meses, a gente não tem ainda um filtro. A gente registra tudo sem nenhum filtro. A gente não tem ainda uma consciência. Então, tudo que vem para a gente vem como verdade. Fica registrado ali. Aquilo é a nossa base. Depois, quando a gente se torna adulto, tudo que a gente vê, ouve, percebe, passa pelo nosso filtro. A gente absorve através das nossas lentes. Eu não tenho como compreender alguma coisa que não passe por mim. Eu não tenho como. Pode passar alguma coisa aqui do meu lado. Se eu não tiver olhos para ver, uma lente para absorver, aquilo vai passar e eu não vou nem registrar. Agora, tudo que passa por mim vai passar através dos meus registros, através do que foi configurado nas minhas lentes. Dá para entender, gente? Através do que foi configurado no meu campo emocional. Então, se teve briga entre meu pai e minha mãe enquanto eu estava na barriga da mamãe, eu absorvi essa briga. Sim, tá aqui de alguma forma, tem uma informação. Se na hora que eu nasci tive probleminha no parto, custei a nascer, tenho sim também, registro ali, alguma coisa deu um trabalhinho ali, tem registro ali. Se tem uma gravidez gemelar, ou seja, tem gêmeos dentro da barriga, cada um vai perceber de um jeito. Você vê que gêmeos, eles apesar de serem muito parecidos fisicamente, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de absorver a vida. Então, não existe nada que seja certo ou errado, que seja perfeito e imperfeito, não existe nada que seja estático no mundo externo. Existe o que a minha percepção vai dizer para mim se algo é bom ou ruim, segundo os meus registros emocionais, segundo as minhas configurações, as configurações que o meu pai, que a minha mãe, que todo o meu sistema familiar me trouxe como
verdade. Mas, na verdade, são crenças. Se eu nasci de uma família muito pobre, em que eles fugiram de algum lugar ou tiveram escravos no meio lá dos meus ancestrais, eu tenho uma percepção do mundo diferente daquele que, de repente, teve uma família abastada, em que nada era configurado, como eu não sou explorado, ao contrário, eu tenho muita bonança. Tudo é diferente nesse campo aqui. Todos os registros vão ser diferentes. Essas pessoas que tiveram configurações diferentes vão olhar para uma mesma situação da mesma forma? Jamais. Jamais. Por isso que o mundo está caótico desse jeito, porque todo mundo tenta na base do soco, bomba e porrada. É desse jeito. E aí, como a gente não entende, que é o que a gente vai entendendo aqui, a gente vai cada vez tornando mais caótico o que já está feio lá fora. Quando a gente começa a entender, a gente vai tirando o nosso desse lugar, a gente vai desinflamando a situação lá fora, a gente vai acalmando e a gente vai fazendo um filtro aqui. Então, quando a gente vai começando a entender, primeiro é que a gente vai saindo dessa bolha. E segundo, que a gente também vai ajudando a consciência coletiva. Pode ser lento, sim, mas a própria física quântica mostra para gente que se todos tivessem essa vontade, essa disciplina real, essa vontade mesmo, sem tirar o foco disso, seria muito rápido uma transformação. Porque se eu conseguisse impactar, eu vou falar um número fictício, eu não lembro exatamente do número, mas não é um número alto. É como assim, se eu conseguisse realmente mudar a forma de sentir e pensar, sei lá, de 7 pessoas, e essas 7 pessoas conseguissem realmente mudar a forma de sentir e pensar de mais 7 pessoas, e vai ser em pouquíssimo tempo o nosso planeta estaria transformado. Só que por mais louco que pareça, a gente não consegue isso. A gente não consegue. Cada vez que a gente é espremido, a gente volta para um campo vibratório, para um padrão vibratório que alimenta o mundo caótico. Então a gente tem que ter uma disciplina enorme para a gente não ser tentado a voltar para esse lugar, porque a gente está tendo condição de sair desse lugar. E cada vez, eu acho que eu falei aqui, não sei se na semana passada, e cada vez, né? Eu falei, a minha semana ideal é quando eu tenho encontros como esse todos os dias da semana. Isso para mim é o ideal. Então a gente, né, que tem a CPG da Paula, tem o Calma na Alma na terça, aí às vezes quando tem Open na quarta, aí quando eu tenho mentoria com não sei o que na quinta, aí quando eu tenho não sei o que na sexta, eu falo, caramba, semana extraordinária. Por quê? Porque eu fiquei em contato com a presença, com o mundo real, que esse aqui é o mundo real, e sair dessa bolha adoecida que está o nosso mundo hoje. Mas por quê? Porque nós não fomos informados desde sempre de que as coisas funcionam dessa forma como a gente está fazendo aqui. Então isso é muito disruptivo. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir isso e não desistir rápido, porque fala, pô, isso é muito profundo, isso é muito chato. Aparentemente é. Então a gente tem que voltar às vezes, falar do início de novo, para a gente poder realmente ver a importância do que a gente está fazendo no nosso mundo interno, que vai se refletir no nosso mundo externo. Então, quando a gente consegue sair desses padrões emocionais que a gente traz desde a nossa infância, desde dos nossos padrões familiares, a gente também rompe com esse elo, como se fosse um cadeado, disso se propagar mais. E quando eu rompo isso, eu consegui sair dessa bolha, eu consegui sair desse sistema.
Não quer dizer que eu não viva no mundo físico. Eu vivo, eu convivo com todo mundo, eu saio, eu vou a shows, eu vou à praia, eu jogo meu beach tênis, eu vou a bares, eu vou a todos os lugares. Só que a minha consciência, ela já é outra. Então eu já chego nesses lugares com um pouco mais de cuidado para que eu não saia da minha consciência, porque é muito fácil a gente sair. Quando você vê uma briga, uma discussão, o teu ímpeto qual é? É partir para cima. Lógico, naquele momento a gente tem que, né, tentar resolver e harmonizar da melhor forma possível. Mas tem gente que não. Tem gente que quando vê uma briga quer brigar mais. Por quê? Porque alguma coisa deu um gatilho de algum lugar que nunca foi tocado e a pessoa volta para aquele gatilho, reforçando aquele gatilho. Então, na nossa vida prática, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse lugar. Por quê? O mundo ainda está assim muito hostil. E nós fazemos parte de uma porta estreita, que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? A porta estreita. E eu, às vezes, eu até dou as minhas viajadas, eu não sou uma especialista em Bíblia, jamais não sou mesmo, mas às vezes eu falo assim, me dá a sensação de que nós estamos vivendo aquele momento da separação do joio do trigo. Não comparativamente, gente. Não é comparando quem é joio e quem é trigo. Não, isso não existe uma comparação. Mas quem faz as escolhas? Porque hoje é muito claro para a gente que o tempo todo a gente está nessa separação. Só que hoje está claro quem abre mão de, às vezes, fazer aquilo que é condicionado e quem faz uma escolha de mudar profundamente as suas concepções e as suas percepções. Então, essas escolhas trazem para mim um pouco desse entendimento do que é a separação do joio e do trigo. E não é por uma separação, é simplesmente as escolhas. E quando a gente faz as escolhas, a gente vai percebendo as consequências. E o que é o legal da gente fazer uma escolha, perceber as consequências? Que até aquele, né, que é o joio, ele começa a ver o trigo e fala assim: ué, se aquele ali que era joio ontem, ele é trigo hoje, o que ele fez? E aí a gente começa a realmente conseguir impactar através de uma transformação real, que é essa transformação nesse campo emocional que emite vibração. Quando emite vibração, a pessoa não sabe por quê, mas ela gosta de estar do teu lado. Ela não sabe por quê, porque não é racional. Mas ela fala assim: caramba, eu não sei por quê. Ela fala um monte de coisa, eu não entendo nada, mas eu gosto. Por quê? Porque já está nesse caminho. Já está nessa vontade de elevar a vibração. Então, a qualidade das nossas emoções determinam a vibração que a gente vai emitir para o universo e que a gente vai trazer de volta, que a gente vai trazer de volta em forma de situações, pessoas, eventos, e aí eles entram, voltam para a nossa vida de uma forma mais harmônica. E quando esses eventos chegam na nossa vida, a gente mesmo tem um outro olhar para eles, porque a gente foi trabalhando esse nosso campo emocional e a gente tem um olhar diferente, porque a gente já não consegue mais olhar com aquele olhar anterior que a gente tinha antes da gente trabalhar nesse lugar. Então a gente está trabalhando, Marise, num lugar realmente de sentir. Por isso é que faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença real. O que no nosso conhecimento, no nosso modo racional, não chega a fazer uma transformação, porque não tem potência para isso. Para fazer uma transformação nesse nível de profundidade. Desde que a gente nasceu, no mínimo, desde que a gente nasceu, a gente está recebendo informações. E aí, como que a gente então pode saber que registros são esses que estão no nosso campo emocional? A gente pode ver de várias formas. Padrões que se repetem na nossa vida. Se você percebe que você enfrenta situações similares de tempos em tempos na sua vida, como que você lida com esses mesmos padrões por tanto tempo?
Então, tem pessoas que têm o mesmo padrão nos relacionamentos, tem pessoas que repetem padrões de educação, tem pessoas que repetem padrão, às vezes, de reagir às coisas e não sabe por quê. Ela nem quer ser tão reativa, mas ela nem entende por quê que ela reage daquela forma. Então, esse padrão repetitivo de comportamento, isso é um elemento importantíssimo para gente identificar o que está armazenado no nosso campo emocional inconsciente. As nossas reações emocionais. Então, em determinada situação, eu reajo. A gente tem três formas, né, de reagir a uma situação: luta, fuga ou você congela. No mundo animal, inclusive, ele é muito assim, né, muito instintivo. Você vai para a luta, você vai para a fuga ou você congela, que é aquela sensação, não tem o que fazer, e aí é como se eu esperasse a morte, eu congelo. E muitas vezes os animais fazem isso, né? Eles congelam, a situação passa e eles voltam de novo a se movimentarem. Porque é o auge do medo. Acha game over, acabou para mim. Pronto, congela. Então a gente tem basicamente essas três reações. Agora, como que eu reajo quando eu vou fugir? Às vezes a pessoa não quer enfrentar uma situação. Então tem muita gente que desenvolve aquele padrão de ser aquela pessoa boazinha, ela não vai entrar em conflito com nada. Ela vai fugir de todas as situações onde haja um conflito, porque ela nem sabe por que que ela está fazendo isso. E quando ela foge, ela deixa a potência dela de lado também. Então, às vezes, o que a gente acha que é uma qualidade, às vezes às vezes não é. Às vezes, essa qualidade, se ela está em equilíbrio, ela é joia. Mas se ela está em excesso, ela está te mostrando que tem uma dor ali no seu campo emocional. Eu tenho um padrão que se repete. Sempre aparecem homens que no início a conversa é muito boa. Chego a pensar que pode dar certo. E do nada mostra ser outra pessoa. Então, Fran, tudo isso, nós todos temos isso. Uma situação, seja em qualquer área da nossa vida, ela primeiro se apresenta muito bacana. Por quê? Ela tem que ter um contato com esses 5% nosso. Legal. Senão a gente não resolveria nada. Se uma coisa não tivesse, né, um apelo bacana, se a gente não começasse a harmonizar com aquilo de alguma forma, se a gente não simpatizasse, não amasse, a gente não resolveria nada na nossa vida. Então, primeiro, a gente tem que gostar daquilo. Primeiro, a gente intenciona que aquilo seja bom. Primeiro, a gente desenvolve um amor afetivo por aquilo. E aí, quando a gente está entrelaçado, aí a gente vai começar a ver o que realmente, lembra daquela foto anterior? O que realmente a gente emitiu e que trouxe de volta para mim o que está realmente congruente com o meu campo emocional inconsciente. Então, Fran, você e todos nós, quando temos um padrão repetitivo, seja ele qual for, ele no início ele não vai se apresentar, mas na sequência ele já começa a se apresentar. E aí ele gera um desconforto na gente. Por quê? Porque é aquele nosso registro emocional que a gente não cuidou, porque a gente não tinha nem ciência de que ele estava ali. E como a gente atrai mais do mesmo, nós somos um campo magnético, por isso é que a gente o tempo todo tem a oportunidade da gente corrigir aquilo que vai possibilitar que a gente dê um salto para frente. Nunca é um problema na nossa vida. E eu falo muito isso aqui. Nunca uma dor, uma situação, algo que pareça ser ruim ou destrutivo, nunca é. É sempre para a gente resolver, para a gente dar um passo adiante. Então, quando você repete, primeiro a conversa parece boa, depois a relação fica ruim, é porque tem registros de crenças ou de sentimentos inconscientes de que algo é negativo numa relação afetiva. E aí, como isso não foi curado dentro de você, ainda não foi nem percebido, talvez, isso ainda está reverberando como um campo de vibração que vai entrar em contato com essa inteligência infinita, vai entrar em contato com mais desse mesmo, porque você só vai conseguir ver quando você olha do lado de fora. Quando está dentro, a gente não acha que aquilo é ruim. Eu não consigo nem ver as crenças que eu carrego.
Elas foram instaladas em mim. Eu só vou perceber quando? Quando aquilo voltar para mim e eu tiver dificuldade de enfrentar os desafios da minha vida. Aí é que eu vou ver que aquilo não é congruente com a minha alma, aquilo é uma crença, porque eu não estou inteira. Eu só estou inteira quando eu estou fluindo, quando eu estou operando na minha alma, na minha potência máxima. Enquanto eu estou operando nas minhas crenças, naquilo que foi configurado, eu estou em conflito interno. E aquilo emite uma onda de vibração. O meu campo emocional vai emitir o que está registrado, vai emitir o que está registrado, que é esse 95% do nosso campo emocional inconsciente, por isso a importância da gente conhecer cada vez mais. E como vem mais dele para mim, eu vou me incomodar com aquilo. Quando as coisas estão muito boas, a gente flui que é uma beleza. E aí tá tudo ok. Quando as coisas estão muito difíceis, desafiadoras, eu falo, por que que eu estou atraindo isso para mim? A minha oportunidade de eu olhar por que que eu gerei, por que que eu gerei essa vibração. A qualidade das minhas emoções inconscientes. É ela que está gerando. São elas que estão gerando essa onda de vibração, trazendo essas experiências para a minha vida para que sejam olhadas, para que eu resolva e eu realmente possa retornar à minha matriz original, a quem eu sou de verdade, porque nesse lugar tem potência. Eu falei para vocês já o exemplo do pato e do peixe. Se eu tenho um pato e um peixe, e eu coloco os dois no mesmo lugar, e eu falo para eles assim: ah, pega ali no outro lado da borda ali do rio, pega aquilo ali para mim. E bota os dois, um acreditando que um é o outro, porque um olha para o outro e pensa: ah, nós somos iguais. Se eles não acreditarem que cada um tem a sua potência, o pato vai querer nadar igual o peixe, não vai conseguir, e o peixe vai querer nadar igual o pato, não vai conseguir. Os dois vão se atrapalhar todos e ninguém chega do outro lado. Agora, se eu falo para o peixe, olha aqui, ó, tudo que você acreditou que você era. Se eu falo para o peixe, tudo que você acreditou que você era, as características do pato, não são você, tá legal? Ok? Vamos limpar todas essas memórias, essas crenças, e o peixe volta a ser só peixe? Uau! E eu falo para o pato a mesma coisa, ó, tudo que você acreditou, né, que foi configurado em você, de que você tinha partes em você, de que era do peixe, mas você é um pato? Não, você é só um pato. E como pato, você é top. Pronto. Agora eu falo para os dois. Cada um já sabe a sua natureza e vão fluir na vida só com a sua natureza. O que que vai acontecer com eles? Se eu falar, vai do outro lado da borda e pega lá um objeto para mim, o peixe vai que nem uma bala, o outro vai também que nem um não sei o quê, porque ele vai voando, e os dois vão chegar lá na sua potência máxima e vão trazer aquilo com a maior rapidez possível, e com a maior qualidade, e com o maior conforto, que é o principal. Porque você está sendo você. Então, o conforto gera o quê? Agora, o mais importante, o que que gera um conforto? Gera paz. O que que eu falei no início do nosso encontro? Para a gente fazer uma transformação grande, para a gente ter um poder grande de manifestação, quais são as três principais frequências? Paz, alegria e amor. Então, quando eu estou em paz, porque eu sei quem eu sou, então eu não vou dançar no ritmo do outro, porque senão eu vou dançar mal, eu vou dançar do meu jeito, porque aí eu vou pular, porque aí eu vou. Sou eu vibrando. Eu estou aonde? Na minha paz. Não tem frequência melhor para manifestar uma realidade do que eu estar em paz. Então eu retiro tudo que é conhecimento que eu tive, começo a botar aqui numa prateleira e vou questionar esses conhecimentos. E começo a sentir, que é o que a gente propõe aqui, eu começo a sentir o que realmente, caramba, isso faz sentido, porque realmente, se eu conseguir tirar tudo aquilo que eu não sou de mim e conseguir reconectar com quem eu sou, eu me sinto em paz. E aí eu fluo melhor na vida. Eu realizo melhor as minhas coisas. Tá entendido, gente? E em seguida, eu fico feliz, eu fico em paz, eu fico alegre. Não é o que eu conquisto que me deixa alegre,
É quem eu sou quem me deixa alegre. E aí, quando eu fico alegre com quem eu sou, me reconecto com as minhas emoções primárias, originais, essa alegria, essa paz e esse amor que a gente treina aqui vai emitir para o universo uma informação de estou pleno. E quando eu emito essa informação de estou pleno, o que que vem para mim? O que que vem? Porque eu estou emitindo, vem plenitude. Através de quê? De situações, eventos e pessoas. Que situações são essas? Um bom emprego, uma ideia maravilhosa, um relacionamento bacana, um relacionamento onde às vezes aquela pessoa fala exatamente o que eu preciso ouvir, aí esse fluxo vai de lá para cá, de cá para lá, e a coisa começa a acontecer, e você fala assim, gente, nunca foi tão fácil. O que que aconteceu que as coisas de repente ficaram fáceis? A gente mexeu no lugar certo. A gente parou de fazer, sabe, essas ligações mentais e racionais e a gente começou a sentir nesse lugar onde tem potência, nesse lugar onde realmente a gente pode fazer uma transformação. Esse é o trabalho no campo emocional inconsciente. Então, para a gente finalizar e a gente ir para nossa meditação, para a gente dar uma registrada em tudo isso, tudo que a gente viveu na nossa vida, principalmente as experiências que nós vivemos dos 0 aos 7 anos, e isso inclui também dos 0 aos 9 meses na barriga. Mas, criancinha, a gente dos 0 aos 7 anos, a gente sentiu medo, a gente viu discussão de pai e mãe, a gente ouviu barulho não sabe de onde e a gente levou um susto. A gente ouviu alguma coisa e que foi mal percebida. A gente viu alguém morrendo na família, que a pessoa, que a família ficou desesperada. A gente viu de um tudo, dos 0 aos 7 anos. E muitas dessas coisas ficaram impregnadas no nosso campo emocional. Isso eu estou falando da forma mais simples, tá, gente? Para quem está chegando hoje. Isso ficou impregnado. E isso impregnado no campo emocional inconsciente, isso emana vibração. Emana vibração. E vem mais da qualidade dessa emanação para mim. E aí eu experimento a vida através do que está no meu campo emocional. Tudo entendido até aqui? Beleza? Quando eu entendo que todos esses registros, ruins e bons, só que os ruins, eles têm um padrão emocional mais forte, por quê? Eles geraram um medo que nós não tivemos condição de lidar com ele no momento em que aconteceu. Por isso que muitas vezes, quando a gente lida com alguma coisa que provoca um medo na gente, uma tensão, a gente desestrutura. Você pensa que a gente desestrutura porque o que está acontecendo hoje tem poder de desestruturar a gente? Não. A gente desestrutura porque a gente linka, a gente gatilha o que a nossa criança viveu de medo. E nisso que está acontecendo aqui, quando linka aqui, isso aqui provoca uma reação de medo que volta para cá potencializado. E aí eu acredito que aquele medo potencializado, que aquela tensão potencializada, foi só pelo evento que eu estou vivendo aqui. Não foi. Não foi. E esse evento que está acontecendo aqui, ele só veio por causa dessa base, dessa raiz aqui, que provocou esse choque, essa carga. Entende, gente? Não é o que está acontecendo aqui que está gerando. O que está acontecendo aqui dentro, emanando, vai trazer essa situação aqui para linkar com essa daqui, para a gente poder olhar para essa daqui. Que essa daqui, ela está enraizada no nosso campo emocional inconsciente. E quando a gente começa a trabalhar isso aqui, o nosso campo emocional inconsciente, ele vai começando a vibrar diferente, com uma qualidade de emoções superiores, né? Emoções mais fortalecedoras, vai emitir uma nova informação e aquilo vai voltar para a gente de uma forma mais suave. Aí a gente começa a falar assim: nossa, minha vida está mais tranquila. Eu entrei numa onda boa agora. Tudo foi acontecendo de acordo com a sua busca, com o seu aprofundamento, com o seu trabalho interno, com a sua consciência nova. Está tudo acontecendo nesse lugar. Beleza?
Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para o nosso. Não? Então, gente, quando a gente começa, né, a perceber que o nosso campo emocional inconsciente determina a qualidade do que a gente vive, muitas vezes, né, a gente vai perceber como que a gente traz muitos medos, que a gente traz uma baixa autoestima, que a gente traz muita autossabotagem. A gente nem sabe o que que é a autossabotagem. A gente acha que está tudo ok. A gente não está sabotando nada. A gente acha. Só que, na verdade, a gente manifesta na nossa vida situações que afastam a gente daquilo que a gente mais gostaria que acontecesse na nossa vida. E é a gente mesmo que está afastando. Porque dentro do nosso campo emocional inconsciente tem uma informação de que aquilo, se a gente conseguir, vai gerar desconforto na gente. Tem uma crença ali. Mas como a gente não conhece, a gente registrou aquilo como dor, como a gente não conhece, a gente sabota aquilo e acha que aquilo simplesmente saiu da nossa vida. Não saiu. A gente é que conseguiu afastar. Por quê? Tudo, no fundo, acontece a partir de nós e para nós. Não existe um mundo externo. Existe isso aqui o tempo inteiro, gente. Tá? Então, fiquem de olho, né, nos padrões de comportamento, porque isso aí é o que está dizendo sobre o nosso campo emocional inconsciente. Bom, como é que a gente pode transformar isso? Se aprofundando, olhando realmente para cada raiz. Isso tem uma condução bem legal, né, da gente ir fazendo isso, por isso que é muito importante, né, os encontros e tudo. E hoje a gente vai fazer superficialmente um trabalho, porém ele é muito potente. Ele é superficial por quê? Porque quem já está acostumado, né? Quem já vem desse autoconhecimento, quem já vem da Paula, e tal, sabe que a gente precisa realmente ver da onde que a gente traz esses nossos primeiros registros. É muito importante que a gente saiba. Mas a gente vai fazer aqui um trabalho, mesmo que superficial, ele é muito potente. E quanto mais a gente consegue aprofundar, mais a gente consegue atingir, né, os nossos objetivos, né, de realmente transformar o nosso campo emocional. Então, nós vamos fazer essa meditação para começar a amolecer, né, esse nosso campo interno e vamos iniciar mais uma vez, antes da nossa meditação, o nosso transbordo de amor, por quê? Esse nosso transbordo de amor, primeiro que é um exercício nosso. É um trabalho que a gente está fazendo, que a gente está desenvolvendo a nossa condição de expressar, de emanar esse nosso amor incondicional. Então, ele já é um super combustível que a gente traz para cá. E a gente vai treinando isso para a nossa vida, porque a nossa vida é essa situação de amor incondicional. A gente está reconectando com a nossa essência. Então, esse amor incondicional é a nossa essência, no fundo, no fundo. Então, a gente está se reconectando com a nossa natureza. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora, que é um transbordo de amor incondicional, como que a gente faz? Todos nós aqui da sala, né, quem já está aqui há muito tempo sabe, a gente começa a olhar para todos aqui e a gente transborda o nosso amor a partir de dentro da gente, passando por todos os nossos órgãos, limpando, purificando através desse amor todos os nossos órgãos, e a gente vai emanando esse amor para a nossa sala, para todos nós. Então é como se eu, ao invés de eu colocar o meu amor para mim, para as minhas coisas, não, aqui a gente faz diferente. Aqui a gente potencializa isso. Então eu de mim, eu saio com o meu amor, passa por dentro de mim, passa pela minha pele, pelos meus poros, e ele sai e vai atingindo Ronald, Lucy, Marise, Lívia, Fabiane, Marise, Leila, Lucinéia, Carol, vai atingindo todo mundo. E cada um de vocês vai fazer a mesma coisa. Imagina isso. Que conta extraordinária que é essa. Só que para potencializar mais ainda, a gente traz para o centro da nossa reunião todas as nossas intenções, o que a gente está enfrentando no nosso trabalho, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem dificuldade de amar.
a gente traz nossos amigos, a gente traz os colegas de trabalho, a gente traz nossa família, pais, filhos, a gente traz todo mundo para o centro da nossa reunião. A gente traz os nossos maiores desafios. Estou com muita dificuldade disso. Coloca aqui no meio, porque o amor de todo mundo vai encostar no seu desafio. Então, quando isso vai para o universo, imagina que hecatombe de amor que isso vai reverberando por aí. E você confia, emanou, soltou, aquilo vai voltar. Exatamente como aquela foto do início ali que estava na tela ali da minha TV, aquilo volta. E a gente vai registrando. Cada vez que a gente vivencia algo um pouquinho diferente na nossa vida e que seja um pouco melhor, a gente fala: caramba, é isso, porque eu vou potencializando cada vez mais, eu vou ensinando para as minhas sinapses que quando eu intenciono, quando eu faço um movimento, aquilo volta multiplicado. Mas é um movimento genuíno, de amor, real, de entrega, tá bom? Então a gente vai começar com esse transbordo de amor e depois vamos, na sequência, fazer uma meditação com o assunto que a gente falou hoje sobre campo emocional, para a gente ir soltando isso. E aí depois a gente vai dando a sequência de acordo com tudo que vai fluindo aqui, que é assim que é o nosso trabalho. Beleza, gente? Tudo ok? Então comecem fechando seus olhos, sentindo seu corpo completamente relaxado. Começa nesse momento a desligar sua mente racional. Por alguns momentos, informa para sua mente, para o seu cérebro, que é seguro ele relaxar, adormecer por alguns minutos e deixar que toda a nossa conversa agora é com a nossa mente subconsciente, é com o nosso campo emocional inconsciente. Relaxa o seu couro cabeludo, sua testa, seus olhos. Deixa eles tão pesados, tão fechados, que você nem mais consegue enxergar o mundo externo, já que nesse momento, com os olhos tão fechados, é tão mais fácil você olhar para o seu mundo interno, se reconectando com a sua potência, com o seu alto amor, com a sua paz, com o seu silêncio. E se você não tiver conseguido se reconectar com a sua essência, informa para você que está tudo bem. Você já deu o primeiro passo, você já está aqui nesse ambiente seguro, amoroso, forte, potente, recebendo informações que estão sendo lançadas diretamente ao seu coração, essa potência de amor, ao seu campo emocional. Nesse momento, começa a intencionar que do seu coração saia uma luz tão poderosa e essa luz, ele é o puro amor. Escolhe a cor que você quiser, que seja o rosa do amor, que seja uma energia dourada de amor também, de potência, que seja uma luz branca de amor também, que seja uma luz azul, a cor que você escolher, que seja colorido. Pode ser uma luz furta-cor. Imagina essa energia saindo de dentro do seu coração. E até essa energia está recebendo de uma fonte infinita, da qual você é essa fonte também, inesgotável, de amor, de luz. Sente o seu coração se inflando, se tornando tão grande, tão potente, tão forte. E essa luz, ela é tão potente, tão forte, que ela começa a ultrapassar o coração e vai atingindo todos os seus órgãos. Ela ultrapassa, ela penetra por todos os seus órgãos. Fígado, pâncreas, baço, pulmões, ela vai limpando todas as emoções contidas nesses órgãos, pulmões, fígado.
intestino, passa pelo seu estômago, vesícula, todos, órgãos sexuais, órgãos reprodutores, passa pela sua corrente sanguínea, seu sistema nervoso, todos os seus ossos, passa pela membrana da sua pele, passa pela sua pele, ultrapassa tudo, passa por todo o seu ambiente, casa, paredes, teto, ultrapassa, vai atingindo cada um de nós aqui. O nosso amor vai atingindo cada um de nós aqui. E a gente vai vendo o nosso amor ultrapassando tudo aquilo que a gente achava que era limite, e a gente está vendo que não existe mais. E a gente vai vendo essa potência de amor saindo do nosso coração e atingindo todos os nossos amigos nessa sala, nesse momento. E você recebe esse fluxo estrondoroso de amor, de potência, curando todos os seus órgãos, curando todo o seu campo emocional, curando todas as suas ideias, curando todos os seus medos, curando todas as suas inseguranças. Você vai vendo esse amor ultrapassando a todos nós e entrando no centro da nossa sala. Imagina que tem aqui um centro onde a gente colocou todas as nossas intenções, desafios, questões financeiras, padrões. A gente botou tudo aqui no meio. E esse amor de todos nós, multiplicado pelo infinito, ele começa a tocar todas as nossas intenções, todas as nossas gratidões e todas as nossas dificuldades. Ele começa a tocar em tudo, harmonizando, tornando tudo lindo, tornando tudo perfeito, tornando tudo claro, trazendo soluções. E a gente vai sentindo essa gratidão. Continua se conectando agora através da sua respiração. Vai inspirando, sentindo o ar preenchendo seus pulmões e se expandindo pelo seu abdômen. Toda vez que você inspira, sente essa calma, essa confiança entrando em você. E cada vez que você expira, percebe as tensões saindo pela sua expiração, tudo indo embora. Inspira confiança, calma, serenidade, amor. Expira tensão, medo, dor. Vai repetindo esse ciclo de respiração no seu tempo, lembrando que sempre entra aquilo que te traz confiança, paz, calma, segurança. E o que sai de você através da expiração? Tensões, medo, preocupação, dor. Agora que você já está sentindo o seu corpo bem relaxado, aprofundado nesse relaxamento, imagina que você está caminhando por um caminho sereno, cercado de natureza por todos os lados. Imagina o que você quiser: lagos, grama, flores, bichinhos, nuvens, árvores, sol, tudo que você quiser imaginar de mais acolhedor. Vai caminhando por esse caminho, se sentindo acolhido, se sentindo seguro, e à medida que você caminha, mais adiante você visualiza uma porta dourada, e ela tem uma luz ali, ela brilha. Essa porta leva você ao seu subconsciente. Ela dá acesso a você entrar em contato com todo o seu campo emocional inconsciente. Mas você não vai pensar sobre isso. Você só sabe que atrás dessa porta está sua mente subconsciente, está o seu campo emocional e
está o seu campo emocional inconsciente. Lembra todos aqueles registros, todas as configurações pelas quais você passou desde que você teve o seu primeiro batimento cardíaco na barriguinha da mamãe? Tudo está registrado ali. E você não vai pensar em nada, absolutamente nada. Quando você estiver apto, pronto, você vai abrir essa porta e vai se sentir em paz, entrando por essa porta, sabendo que você está entrando num espaço de cura e de transformação, que é o seu espaço. Visualiza uma sala bem aconchegante e suavemente iluminada. No centro dessa sala tem uma cadeira muito confortável, onde você vai se sentar e vai se conectar com seu eu interior. Imagina que na frente dessa poltrona onde você está sentado tem uma tela. E essa tela é o seu mundo interior. Através dessa tela, você vai perceber algumas imagens. Você vai perceber e vai sentir alguns sentimentos, memórias que estão aí, residindo nesse lugar, nesse campo emocional inconsciente, por muitos e muitos e muitos anos, por muito tempo. Permite que essas imagens agora e esses sentimentos surjam sem nenhum julgamento. E se não aparecer nada, está tudo bem também. Só permite que todas as experiências e emoções que você registrou nesse campo emocional inconsciente estejam aí para você, apenas observando o que seu inconsciente deseja te revelar. Mentalmente, repete comigo essas perguntas. Meu campo emocional, inconsciente, minha mente subconsciente, o que eu preciso saber agora? Quais memórias ou crenças estão me limitando, estão me sabotando, estão tornando a minha vida mais difícil? Como eu posso curar e transformar essas emoções? Deixa tudo isso solto. Confia. Aos pouquinhos, deixe que essas respostas vão chegando até você, não precisa ser agora, pode ser em qualquer momento do seu dia, através de insights, de ideias, de percepções, algumas sensações. Comece a considerar tudo isso, sabendo que o seu subconsciente se comunica através de imagens, de sentimentos, até mesmo de palavras. Tudo vai chegando até você. Lembrando que foi você que intencionou e autorizou. Agora começa a visualizar uma luz brilhante, curadora, envolvendo cada memória ou emoção negativa que surgiu. Só imagine essa luz circundando cada emoção difícil, cada memória de dor, cada sensação negativa. Deixa que essa luz envolva cada memória. E vai sentindo essa luz dissolvendo as negatividades, as dores, e vai sentindo também que essa luz vai substituindo tudo isso por sentimentos de amor, de aceitação sem julgamento e de segurança.
Repete mentalmente comigo mais uma vez, afirmando para você mesmo: eu sou capaz de transformar a minha vida. Eu sou digno da prosperidade e da felicidade. Agradeça ao seu subconsciente por se comunicar com você, por te revelar tudo o que precisa ser visto e o que você consegue ver nesse momento. E está tudo bem. Sente uma profunda gratidão, principalmente por você mesmo, por ter a coragem de explorar seu mundo interno e se reconectar com a sua verdade. Repete comigo mentalmente mais uma vez, afirmando: eu me honro por priorizar minha cura e meu crescimento. Eu assumo a responsabilidade de elevar a minha frequência, a minha vibração, a minha energia, os padrões das minhas emoções. Se visualiza tomando passos positivos em direção aos seus objetivos e sonhos. Sente uma confiança diferente de todas, uma nova confiança. Sente uma determinação crescendo dentro de você, sabendo que você tem o poder de moldar o seu destino. E agora realmente você está trabalhando no lugar certo, no seu íntimo, naquilo que gera vibração, naquilo que você emite para o universo. Esse é o lugar mais certo, o lugar mais eficiente onde a gente tem para estar, o nosso mundo interno. Repete mentalmente comigo. Eu assumo a responsabilidade pelos meus próximos passos. Eu me torno a pessoa que sempre almejei ser. Eu retorno a quem eu sou na minha essência. Eu retorno à minha matriz original. Aos poucos vai trazendo sua atenção de volta, percebendo a sua respiração, sentindo de novo o ar entrando, trazendo calma, confiança, gratidão, e saindo, retirando todos os resíduos, tudo que ainda for medo, preocupação, deixa que saia, continua sempre com essa intenção na sua respiração. Vai movimentando aos pouquinhos os seus dedos, vai abrindo os seus olhos, trazendo essa sensação de paz, de clareza, de renovação. Vai sentindo que tudo que você fez aqui realmente trouxe muita transformação e que você se sente completamente renovado. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por essa participação, por esse campo que vai se tornando cada vez mais forte aqui no nosso grupo do Calma na Alma. Cada vez eu também almejo que tudo que esteja aqui seja compartilhado com o maior número de pessoas para que a gente possa realmente movimentar através dessa consciência, movimentar uma energia nova no nosso planeta, no nosso mundo. Que a gente possa realmente conseguir, de dentro de nós, a gente possa realmente experienciar essa mudança que a gente tanto almeja no nosso mundo. Então, gratidão por todos vocês estarem aqui. Com certeza é isso que está fazendo muita diferença na vida de todos nós e fortalecendo cada vez mais esse movimento do Calma na Alma. Gratidão. E aí, gente, como foi para vocês? Tudo bem? Alguém quer falar? Tá tudo bem? Alguém sentiu alguma coisa? Estou sentindo uma ardência aqui no meu braço. E sempre quando eu sinto, né, tem alguma coisinha que está sendo reverberada. Ninguém vai falar, gente? Então tá tudo bem. Então que tenhamos uma sentir muito sono, ótimo. O sono também é uma forma da gente
relaxar e deixar entrar é quando a gente realmente começa muita expansão. Legal, Cássia. O que mais? Senti muito sono, estou ótima. Não abri a câmera porque caiu a conexão. Tudo bem, Thaís? Maravilhoso. Gente, então uma semana incrível, com muitas Rosângela. transformações. Também senti muito sono. Eu Alguém abriu? senti, Alguém abriu? Ah, Lua. Fale, Lua. eu senti na hora, assim, os meus batimentos cardíacos, assim, batendo muito forte na hora de entrar abrir essa porta, entrar nesse espaço de luz. E antes mesmo de você falar de sentar nesse espaço, que era um espaço grande, e de ficar, eu já imaginava alguma coisa na minha frente, que tinha alguma coisa na minha frente, mas eu só conseguia enxergar nessa tela é, um espaço branco, nada. Tudo bem. É o jeito que o seu subconsciente está te entregando. É o seu jeito. Ele é perfeito. Então tá tudo ótimo dessa forma. Agora, Lu, você está observando que em todas as nossas dinâmicas aqui, você vai conseguindo perceber antes até da coisa acontecer? Você está percebendo? Sim, Semana passada tô. você falou a mesma coisa que entrou, né, na sua imaginação, né, que não é uma imaginação, na verdade é o nosso poder de visualizar o que está no oculto, né? E você sentiu, antes de eu falar sobre gordura, você já tinha sentido também o campo, né, de uma pessoa especial para você. Enfim, Sim. a gente E vai. na hora que você Fala. E na hora que você terminou, você falou assim que era para trazer isso para o nosso mundo, trazer para o mundo. Sim, Eu visualizei semana passada uma família. Eu estava dentro de um transporte e eu vi uma família, era um casal e quatro filhos, e cada um tinha uma idade, tinha um menorzinho, mas assim, uma harmonia, um cuidado, tanto do esposo com a mulher, eles dois abraçadinhos, mas assim, não deixava de cuidar dos quatro que estavam ali sentados. Ela pôs assim, um que não cabia no banco, pôs uma mochila, pôs ele sentado e estava sempre assim com cuidado com a maior. E aí eu fui olhando aquilo ali e eu falei assim, nossa, como eu gostaria que as relações fossem assim, harmoniosas, né? Com esse cuidado, com essa empatia, com essa preocupação. Eu senti um zelo tão grande. sim. Quando você terminou, eu veio essa imagem na minha mente, assim, que o mundo tivesse esse tipo de relação com tudo, com todas as coisas. Né? Nossa, e veio essa imagem Top. dessa família, desse casal, e eu não sei nem, assim, eu só vi, depois do Calma na Alma na terça, eu vi logo em seguida, na quarta, essa situação que me chamou muita atenção, e eu fiquei aqui namorando aquela situação ali. Mas, assim, é uma experiência, assim, outro nível. A Sim. junta com as coisas que a Paula tem falado. Hoje fiz muitas anotações, escrevi praticamente todas as aulas que ela tem falado dos últimos dias e está assim, dando uma clareza muito grande. Top, muito bom. Você vê que quando a gente fala, né, e que vem as coisas na nossa mente, você vê, veio uma família totalmente harmonizada como o quê? Uma referência, como um padrão ideal. E aí a gente começa, isso já vai entrando, isso tudo é um campo. Tudo que a gente está fazendo aqui é um campo energético. É um campo, é uma sopa de tudo. Então, quando você começa a trazer, caramba, eu vi uma família harmonizada. A gente está cansado de ver o inverso. Tudo que é empurrado para a gente é o inverso. É tudo de ruim. Imagina a gente ter que
enfrentar toda essa onda de negatividade e partir para essa doçura, né, da harmonia. Então, o que a gente está fazendo exige muita coragem mesmo, sabe? Por isso que quando você fala, o que a Paula entrega e faz muitas anotações, o tempo todo são coisas que a gente não ouve no nosso dia a dia. Então, a gente faz um trabalho muito, de realmente, de muito esforço, de muita disciplina para a gente sair disso e conseguir a gente acreditar que nós somos essa harmonia que você viu nessa família. Só que o mundo está tão doente que a gente começa a acreditar que isso é uma utopia. Só que não, olha que loucura. E aí, quando isso faz sentido para a gente vê que a nossa essência é essa. O quanto que a gente está afastado disso. Por isso que a gente enfrenta tantas dificuldades até no nosso mundo prático do dia a dia. Até para a nossa própria subsistência a gente encontra dificuldade. Imagina, na natureza, o único que encontra dificuldade para sobreviver ao mundo é o ser humano, que deveria ser o que mais encontra facilidade, porque além de tudo que um animal irracional, que um animal puro, né, que não tem a nossa capacidade mental, emocional, tem de criar, eles sobrevivem perfeitamente numa natureza. Por que que a gente não? A gente tem que começar a refletir sobre isso, que alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito distorcida. E se a gente não sai disso, não acredita que a gente. Pô, se um animal consegue, por que que a gente não consegue? E aí, quando você vê um padrão desse de uma família, você acaba ficando embevecida, porque você fala assim: isso não é o comum. Só que é. É o nosso natural, inclusive. E é para esse lugar que a gente vai voltar. Então, quanto mais a gente faz esse exercício e vai trazendo cada vez mais essa consciência para a gente vai se fortalecendo sim. E a gente vai acreditando, né, que isso não só é possível, como a gente já está fazendo esse movimento. Obrigada, Lua. Alguém mais para a gente finalizar? Vi aqui que tem gente nova. Marise, ai, Marise, obrigada, excelente encontro, feliz participar pela primeira vez. Tomara que volte, então. Estou no relaxamento profundo. Relaxamento profundo também é uma baixa de resistência, muito bom. Então, nesse momento que vocês estão em relaxamento, continuem, né, essa leveza. Comecem a registrar isso como seu natural, sabe? Esse estado de paz. E em tudo, eu tenho esse estado de paz, inclusive quando eu estou vivendo a minha vida prática. Eu fico nesse estado de paz, essa consciência de paz. Eu não preciso estar adormecida no meu, mas eu estou nessa consciência de paz, tá bom? Gente, uma excelente semana para todas, então. Semana que vem estamos juntos aqui, fazendo mais transformações internas, ajudando mais ainda a gente impulsionar esse nosso campo emocional com esses exercícios nossos, tá legal? Um beijo a todos. Obrigada. Obrigada, Boa noite. obrigada. Compartilhem, tá, gente? Beijo. Deem uma curtida lá eu esqueço às vezes de falar, mas vai lá no YouTube, dá uma curtida, faz um comentário, porque isso o YouTube vai entendendo que é um conteúdo relevante, aí ele começa a distribuir, tá? Já que estamos nos nossos primeiros passos. Beijo a todos, obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Tá, Tati, Obrigada, obrigada, boa obrigada pela noite. condição, muito feliz em participar. Seja bem-vinda, Tati, esteja sempre aqui com a gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.